Eu quero falar com você o seguinte: você não esteve domingo passado aqui na igreja, então você não pode deixar de ver a mensagem que está no canal da Igreja Presbiteriana no YouTube, porque a mensagem de hoje é a continuação da mensagem de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre os pessimistas, e o desafio foi: não seja um pessimista, e a mensagem já está lá. É só você entrar no YouTube, colocar a Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, e aí você vê essa mensagem de domingo passado, tá bom? Você que está na internet também já entrou nessa mensagem sobre o otimismo que nasce da fé, veja a anterior, tá bom? Não seja um pessimista, para você pegar aí o quadro geral desse texto, números 13 e números 14. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, gente, passa lá, se inscreva no nosso canal. O Vinícius é quem toma conta desse ministério e tem nos abençoado aí, gravando as mensagens, igual está ali colocando a câmera, posicionando a câmera, grava o áudio, depois ele junta áudio e vídeo, põe na internet. Então vamos lá, vamos se inscrever, vamos compartilhar no Facebook as mensagens, vamos mandar para os nossos colegas, amigos. Nós queremos que a semente do Evangelho chegue longe, tá bom? Vamos então à palavra de Deus. Números capítulo 13. Ô Daniel, Manuel, acerta para mim aqui, Daniel, Manuel, a tela aqui, para eu ficar por dentro da imagem que vai ser posta na tela. Fazendo um favor. Então nós vamos ver dois textos, Números 13 e Números capítulo 14, são dois capítulos que na verdade é o desdobramento da mesma história, tá bom? E daí nós vamos ver então, primeiro, Números 13, 30, e depois o capítulo 14, 6 a 8. Muito obrigado, Daniel. Vamos lá então, Números 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, Números 14, a partir do versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Ó Deus, que a Tua palavra seja para nós como mel que escorre da rocha nesta noite. Ó Deus, que possamos ser levados a olhar para Cristo Jesus e dele receber toda a inspiração para vivermos uma vida de fé. Em nome dele é que oramos. Amém, amém. Queridos, definição de otimismo. O que é o otimismo? Otimismo é a disposição para encarar as coisas pelo lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. É o oposto de pessimismo. Todavia, eu quero falar do otimismo, mas nesse prisma aí que está na tela, o otimismo que nasce da fé. Eu não quero falar de otimismo apenas como um estado de espírito, ou falar do otimismo como um modo de ver a vida. Eu não quero falar sobre otimismo como algo que se aprende a partir dos cursos, por exemplo, de programação neurolinguística. Eu não quero falar sobre otimismo a partir de um gás que você recebe ao ler um livro de autoajuda. Eu quero falar sobre o otimismo que tem como fonte, que tem como mãe, que tem como início a fé. E fé no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque alguém que tem Deus no coração não pode viver uma vida pessimista. Aliás, ele não só
pode viver uma vida otimista como ele deve viver uma vida otimista, porque seria algo incongruente, seria algo esquizofrênico, seria algo incoerente você adorar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou e provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, cancelando o escrito de dívidas que havia contra nós, cancelando a condenação que constava contra nós de ordenanças, levando-nos ao inferno. Ele faz isso tudo por nós, e a gente ainda vai andar cabisbaixo, largado na vida? É incoerente. Se a gente o tem como Deus, então a gente tem que viver de modo otimista, de modo fervoroso, de modo agraciado por Ele, tá bom? Então veja bem, na história bíblica aqui que nós estamos vendo, desde domingo passado, em Números 13 e 14, os otimistas da fé, eles são representados por dois homens, Josué e Calebe. E o grupo de pessoas que estão presentes aqui hoje nesse templo, ou que estão aí na internet nos assistindo, e que olham para as situações da vida com otimismo, com esperança, com fé, com ânimo, fazem coro com os dois espias, Josué e Calebe, que vou chamá-los aqui de otimistas. Então, reafirmando, eu não vou falar aqui de um otimismo qualquer, eu vou falar de um otimismo que nasce da fé em Deus. Então preste atenção, porque talvez você diga assim: pastor, eu não sou ainda um otimista. Que bom que você colocou ainda. Eu ainda não sou um otimista. Eu ainda sou muito devagar, sou muito pessimista, tendo a olhar as coisas assim sempre como fechando sobre mim, como algo muito ruim. Então veja bem, a partir de hoje você vai se tornar, em nome de Jesus, um otimista fervoroso. Então vamos aprender o que fazer então para ser um otimista cheio de fé. Vamos lá. Em primeiro lugar, olha aí na tela, vamos falar juntos? Sempre fale mais alto que o pessimismo à sua volta. Olha aí Números 13 e 30. Veja bem, os 12 espias tinham voltado da terra prometida, que eles espiaram durante 40 dias para trazer o relatório de como era essa terra. Eles voltam e 10 espias então ficam dando aquele relatório pessimista. Chega um momento em que Calebe não aguenta mais. Olha o versículo 30. Diz aí o texto: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! O otimista cheio de fé, ele não aguenta por muito tempo a ladainha das pessoas pessimistas. Chega um momento que ele grita, que ele berra, que ele estrondeia, que ele solta um brado para calar a voz dos derrotistas, dos pessimistas, e foi justamente isso que Calebe fez. Ele soltou um eia. Gente, o que é essa expressão eia? Eia é uma interjeição na língua portuguesa. E o que esse eia como interjeição significa? Primeiro, é um termo utilizado para expressar surpresa. Porque quando aqueles caras estão dando aquele relatório pessimista, Calebe está assim, surpreso de ver aonde que eles chegaram. E ele diz assim, eia! Mas o eia também é um vocábulo usado com a intenção de estimular ou animar. Diz aí que Calebe fez calar o povo. Por quê? Porque os 10 espias que estavam dando aquele relatório pessimista rapidamente contaminou, contagiou, apodreceu a alma do povo. Gente, pessoa pessimista tem que ter cuidado, porque a influência negativista, quando você pensa que não, você já está pensando assim. É mesmo, né? Fulano tem razão. Não vai dar certo mesmo. Eu acho que Beltrano tem a maneira correta de ver a vida. Eu acho que eu estou sendo muito inocente. Eu acho que eu estou sendo muito infantil. Eu acho que eu estou sendo muito isso e aquilo. E você começa a dar nomes para o seu pessimismo, melhor dizendo. E o que Calebe faz? Ele então solta um grito para não ser contaminado por aquele pessimismo, com a intenção de estimular e animar. Mas o eia ainda
ele é também utilizado para ordenar cessação, interrupção e fim de algo. Então, quando Caleb diz assim, eia, ele está falando assim, ei, acabou, parou, calem a boca, estou interrompendo essa conversa, stop, vírgula, chega. A gente pode, nós conseguimos, nós vamos vencer. Gente, sabe por que eu estou encorajando você a sempre falar mais alto que o pessimismo à sua volta? Por que você deve falar mais alto que o pessimismo que o rodeia? Porque quando você fala alto, você fica surdo para a voz do pessimismo. Quando você fala alto, todos ficam sabendo que você acredita em Deus. Quando você fala mais alto, você se coloca no caminho da vitória. Gente, o diabo e o mundo têm dito que não é possível chegar na terra prometida. O diabo e o mundo têm falado que não é possível chegar ao céu. Daí nós precisamos, como igreja, falar mais alto que o diabo e o mundo. Nós precisamos dizer sim, é possível chegar à terra prometida, porque Deus enviou o seu Filho, Ele morreu na cruz em nosso lugar, Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos deu a garantia de que por meio da fé nós podemos alcançar sim a vida eterna. Agora preste bastante atenção. Falar mais alto que o pessimismo à sua volta implica necessariamente em se insurgir contra a maioria. Então Caleb fez calar o povo. Era Caleb tendo como seu aliado Josué contra 10 espias, contra o povo que já estava contaminado. Sabe por que Caleb não se calou? Porque ele e Josué não tiveram medo de serem discriminados pela maioria, de serem taxados como doidos, de serem taxados como românticos, alucinados. Preste atenção, ir contra o parecer da maioria se chama fé. Alguém já disse o seguinte, nunca se esqueça que apenas os peixes mortos nadam a favor da correnteza. Nunca se esqueça, apenas os peixes mortos nadam a favor da correnteza. Você precisa ter coragem de se manifestar, de declarar os seus valores cristãos, de se posicionar. Não se deixe pressionar pela maioria. O caminho largo que conduz ao inferno é da maioria, mas nós precisamos entrar no caminho de Jesus, que é o caminho estreito, é a porta estreita, mas que conduz aos céus, a bem-aventurança eterna. Então, ainda que você seja uma voz a bradar no deserto, como João Batista, brade, querido, seja a diferença nesse mundo, faça a diferença em nome de Jesus. Mas eu quero aplicar ainda mais, além da vida espiritual, pense sempre maior do que os pessimistas, pense sempre para além da maioria, lute para realizar o que você planejou. Alguém já disse o seguinte, quem pensa pequeno, constrói castelos de areia, quem pensa grande, faz da vida uma imensa fortaleza. Quem pensa pequeno, constrói castelos de areia, quem pensa grande, faz da vida uma imensa fortaleza. Pensa grande, querido. A maioria está se contentando em viver vidas de formigas. A maioria está se contentando em passar pela vida rastejando. Não, se levante e diga, eu vou fazer história. Eu vou deixar o meu nome cravado nos anais da história. Eu vou ser alguém que realmente vou influenciar. Eu vou mudar a história financeira da minha família, de toda a minha geração. Eu vou ser alguém que vou ser bem sucedido como empresário. Eu vou ser alguém que vou ser um profissional liberal de sucesso. Eu, dentro daquela empresa, eu vou ser promovido em cada etapa. Eu vou chegar ao topo dela. A gente tem que ter sonhos nobres. A gente tem que ter ideais elevados. Se a maioria quer ser como peixes mortos, nadando a favor da correnteza, pois nós estamos vivos e bem vivos, nós vamos fazer um caminho contrário da maioria, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, o que fazer para jogar no time dos otimistas cheios de fé?
Estabeleça o verbo prevalecer como ponto de partida. Estabeleça o verbo prevalecer como ponto de partida. Olha o que Josué, melhor, o que Caleb fala, gente. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha aqui, você que estava domingo passado, você viu comigo aqui, quem ainda não viu, tem que entrar lá na internet para ver a mensagem, não seja um pessimista. Porque se por um lado, os pessimistas incrédulos, eles têm como ponto de partida a partícula não, que nós vimos isso aí no versículo 31, aqueles homens disseram não. Por um outro lado, os otimistas fervorosos, eles conjugam o verbo prevalecer com a vida. Eles têm o verbo prevalecer como ponto de partida. Eles têm a consciência de que eles vão prevalecer, porque eles são mais do que vencedores. E aí eu quero desafiar você hoje aqui, querido. Vai parecer até sugestão de palestrante motivacional, mas eu creio nisso aqui. Eu quero convidar você a fazer desta frase de Caleb o seu moto diário. Que frase, pastor? Essa que está em negrito aí, ó. Certamente prevaleceremos. Acorde todos os dias. Traz essa frase para o singular. Acorde todos os dias e diga assim: certamente prevalecerei. Quando você for dormir, você faça a oração a Deus e diga: certamente prevalecerei. Sabe por quê? Porque o fervoroso, o otimista, o otimismo que nasce da fé, ele declara a vitória como certa. Olha aí, certamente, concretamente. Olha aqui, querido, você veio aqui hoje, eu preciso dizer uma coisa a você. Em Cristo Jesus, vivendo debaixo das promessas de Deus, a sua vida não seguirá de derrota em derrota, mas de glória em glória. A sua vida não será um pessimismo atrás do outro, mas de fé em fé. Você não foi chamado a viver na caducidade de uma vida derrotada, mas de uma vida em novidade, aleluia. Então fé é isso. Fé é declarar: certamente prevaleceremos, certamente prevalecerei. Quando que eu declaro isso? Antes de entrar no campo de batalha. É antes, porque fé é isso, gente. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu gosto de uma frase de Martin Luther King, que foi um pastor batista nos Estados Unidos, que lutou contra a segregação racial na década de 60. Ele dizia bem assim: fé é subir o primeiro degrau da escada, ainda que não a veja. Fé é subir o primeiro degrau da escada, ainda que não a veja. Olha aí essa imagem que eu coloquei na tela. Um sujeito que está com a venda nos olhos, ele está aí à beira de um precipício, e ele vai dar um passo, e o que ele não sabe é que tem uma mão que está desenhando uma ponte para atravessar. Assim é o nosso relacionamento com Deus, gente. Nós não sabemos se vai ter chão do outro lado. A gente só sabe que nós andamos debaixo do poder de Deus. Então ponha o pé, mesmo que você não esteja vendo a escada. É assim que a gente tem que viver. Alguém já disse o seguinte: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Eu gosto mais dessa frase: não ponha limites em seus sonhos, ponha fé. Ponha fé. Então olha aqui. Diga antes de fazer qualquer coisa na vida: certamente prevalecerei. Você vai abrir um negócio,
Antes, declare o seguinte: certamente prevalecerei. Você vai estudar para o vestibular, para o Enem, para um concurso e etc. Diga: certamente prevalecerei. Você vai sair de casa para fechar um negócio, para fechar uma venda, fale antes: certamente prevalecerei. Você vai iniciar um tratamento de saúde, proclame bem alto: certamente prevalecerei. Você está saindo de casa para resolver uma causa na justiça, profira antes: certamente prevalecerei. Você está indo amanhã para o GR, para reunir o GR, para ministrar uma palavra, então diga assim: certamente prevalecerei contra todo demônio, principado, potestade que se levantar. Eu vou viver uma vida de vitória. Isso é antes de qualquer coisa. Não é ver para crer, é crer para ver os milagres de Deus em nome de Jesus. Terceiro lugar, o que fazer para jogar no time dos otimistas cheios de fé? Não aceite a incredulidade pessimista como normal. Não aceite. Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto. Números 14, versículo 6. Olha aí: Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando eles viram que esses 10 espias se mantinham irredutíveis no ponto de vista deles, e que o povo já estava contaminado, numa última atacada para ver se eles convenciam-os do contrário, Josué e Calebe então rasgaram as suas vestes. E o que é que isso significa? Tem um grande estudioso da Bíblia chamado R.N. Champlin. No seu comentário sobre o livro de Números, ele disse o seguinte: rasgaram as suas vestes reflete um antigo costume oriental que exprimia profunda consternação ou tristeza. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes em profundo acesso de tristeza, rebatendo o relatório negativo que tinha sido trazido pelos outros 10 espias, e disseram que a terra de Canaã era uma terra extremamente boa. Veja bem, nenhum homem cheio de fé acha normal o estilo de vida dos pessimistas. Nenhuma pessoa cheia de fé acha normal o estilo de vida dos perdidos, dos não crentes, dos incrédulos, daqueles que estão caminhando para o inferno. Nós não achamos normal o pecado. Nós choramos a situação pecaminosa dos nossos familiares, que se morrerem sem Cristo Jesus irão ao inferno. Então o que a gente faz? A gente rasga as nossas roupas de tristeza pela incredulidade deles. Nós manifestamos a nossa tristeza pelo destino eterno a que estão se dirigindo sem Jesus. Mas aí, gente, ampliando um pouco mais a nossa conversa, para a gente aplicar também em outras áreas, eu quero dizer a você: não veja o pessimismo relacionado às coisas dessa vida como algo normal, porque definitivamente não o é. Achar que tudo vai dar errado revela que esse alguém está errado por dentro, que precisa de tratamento. Você não pode ficar achando que pessimismo é apenas um ponto de vista. Ah, não, fulano pensa assim porque é o ponto de vista dele. Não, presta atenção. A interpretação está manchada. Uma pessoa pessimista não é só uma questão de ponto de vista, é muito mais do que isso. É a revelação de que o ser interior está destruído, está despedaçado, está arruinado, está traumatizado aqui por dentro. É por isso que uma pessoa, quando ela está depressiva, ela fica muito negativa, ela fica muito pessimista. Uma pessoa, quando está com síndrome do pânico, ela acha que todo o mal do mundo vai alcançá-la. Pessimismo tem um quê de patologia, de enfermidade. Então preste atenção: quando alguém vier jogar um balde de água fria sobre você,
Você está ali falando, olha, eu vou trabalhar, eu vou conquistar isso aqui, eu vou melhorar, minha casa eu vou reformar lá todinha, eu vou comprar o terreno, estou entrando num negócio. Alguém vem e diz, ih, não vai dar certo não, hein? Antes de você, outros já tentaram. Sabe o que é jogar aquele balde de água assim, não é fria não, é cheia de gelo na sua cabeça? Você não despreza essa pessoa não. Não precisa dizer assim, nossa, você está doente, hein? Ainda bem que eu fui na igreja domingo, meu pastor falou sobre gente como você. Ah, você me achou aqui, né, inimigo? Você está aí por trás, né? Já te conheço. Não precisa dizer isso não. Mas aqui, ó, por dentro você sabe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Porque não é normal olhar para a vida sempre com os óculos cinzentos. Preste atenção. Porque se você estiver olhando a vida assim, só com pessimismo, você está precisando de ajuda. Você está precisando voltar-se para Deus, para a oração, para a palavra, voltar-se para os cultos, porque tem um negócio aí que está meio ruim dentro de você e só Deus pode mudar isso aí. Porque eu estou falando do otimismo que nasce da fé. Mas ainda em quarto lugar, o que a gente deve fazer para jogar no time dos otimistas cheios de fé? Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha aí a imagenzinha que eu coloquei, gente, que bonitinha. É um macaquinho, está fazendo aí, é trapézio, não é? Isso aí? Trapézio? Certo. Aí o elefante solta do balancinho dele para o macaquinho segurar. Vocês acham que vai dar certo isso aí? Olha, no mundo animal é impossível isso aí, né? Se a pessoa quer falar assim, aos olhos humanos, não, aos olhos do mundo animal, aquilo ali é impossível. Para que aquilo ali dê certo, só se Deus entrar na brincadeira. Olha aqui, quando os 10 espias, eles voltam dizendo assim, a terra é toda muralhada, grandes inimigos, os filhos de Anaquim, não tem jeito. Claro, humanamente falando, não havia jeito. Só que aquele povo não tinha chegado ali sozinho, Deus era com eles. Irmãos, quando nós olhamos para a vida dos pessimistas, incrédulos, a gente observa que a vida deles é marcada por uma ausência completa de Deus na vida. Domingo passado eu falei sobre os pessimistas, em momento algum da história, vocês vão ver os pessimistas falando de Deus. Não há menção no relatório descritivo dos 10 espias sobre Deus, o nome Deus não aparece, e se falta Deus na boca dos espias, é porque há muito, faltava Deus aqui no coração. Porque Jesus disse o seguinte, a boca fala, que o coração está cheio. Os pessimistas não falaram em Deus, por quê? Porque Deus não estava enchendo o coração deles. Agora a gente se volta para Josué e para Caleb, aí eles dizem assim, se o Senhor, sozinhos nós não conseguimos, mas se o Senhor dos exércitos, se agradar de nós, a vitória é nossa. Gente, não é possível acreditar numa vida de vitória quando Deus vitorioso não está presente na vida. Você acha que eu não teria uma lista imensa para viver murmurando da vida? Teria. Você acha que eu não teria motivos de sobra para viver com uma ladainha de gente mal resolvida na vida? Teria. Mas eu tenho um Deus que anda comigo. Eu tenho um Deus que me tomou pela mão e que na cruz do Calvário perdoou os meus pecados e agora Ele me chama de filho. Eu tenho Ele por mim, por isso eu não temo nada, nem ninguém. Eu quero perguntar a você, Jesus já é Senhor da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já foi batizado? Você está ligado a uma igreja? Você ora, você lê a Bíblia, você está em intimidade com Deus. Veja só, gente, a diferença. Josué e Caleb, eles declaram a dependência a Deus, porque só Deus poderia fazê-los tomar posse da terra prometida.
O dinheiro não podia, o armamento não podia, a estratégia militar não podia, a quantidade de soldados não podiam, mas a graça de Deus na vida deles, sim, poderia fazê-los entrar lá. Veja que ele diz assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, não é Josué e Calebe que estão no controle da situação, não é o homem que está no controle para entrar na terra prometida, mas é Deus. Se Deus se agradar da sua vida, você vai entrar na terra prometida, o paraíso eterno. Aí você diz assim, pastor, o que significa depender radicalmente de Deus? Quero correr aqui em 4 subpontos aí. O que significa depender radicalmente de Deus? Primeiro, não se rebelar jamais contra o Senhor, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Pessimismo é rebeldia contra o Senhor. Segundo lugar, o que significa depender radicalmente de Deus? É não coroar a vitória do inimigo, versículo 9. E não temais o povo desta terra. Um grande pregador que já está com o Senhor na glória e que eu admiro muito, pregador Martin Lloyd Jones, ele dizia, a fé se recusa a entrar em pânico. A fé se recusa, a entrar em pânico. Preste atenção. Toda vez que você diz que não tem jeito, você coroa o inimigo com a vitória. Quando você diz assim lá no seu mundo, você é empresário, aí você diz bem assim, não tem jeito, você está coroando o concorrente com a vitória. Quando você vai para um concurso, você diz, não tem jeito, você está dando a vaga para o outro. Quando você olha aquela menina muito bonita, cheia de Deus, você diz assim, nossa, meu Deus, ela é bonita demais, ela é linda demais, ai, ai, ai. Aí você diz assim, mas eu não tem jeito para mim. O que você está fazendo? Você está dando a preferência para o concorrente receber aquela menina de Deus. Vai lá, rapaz, aprenda a tomar fora. Se você é um pessimista, se você é um otimista, saia dizendo assim, ela não vai encontrar nada melhor do que eu. E vai. Terceiro lugar, o que significa depender radicalmente de Deus? Desenhar na mente a vitória contra o inimigo. Eu gosto demais dessa expressão. Oh, coisa boa isso aqui, gente. Josué e Calebe, eles diziam assim, ó, nós vamos ganhar essa parada, porquanto como pão os podemos devorar. Os 10 espias dizendo, não tem jeito não, os caras são grandes demais, as cidades são amuralhadas, vão até o céu, eles são exagerados, né? Muralhas que vão até o céu, não tem jeito. Josué e Calebe diz assim, fica até imaginando, eles até palitando o dente nessa hora, assim, ó, porquanto como pão os podemos devorar. 2 coisinhas sobre o pão. Primeiro, gente, não, engorda não, alguém falou engorda aí, não, eu quero falar só sobre 2 coisas sobre pão. Primeiro, como é fácil comer um pão, não é, gente? É fácil, gente, não é uma coisa difícil, é fácil. Comi um pão agora mesmo, antes de vir para o culto, sem manteiga, eu tenho um forninho lá em casa, coloquei os 2, e eu ficava só admirando aquela manteiga derretendo, esquentando, dourando, crocante. Não só é fácil comer um pão, como é o que, gente? Gostoso, gente. Quem gosta de comer um pãozinho aqui, levanta a mão. Eita glória, um pãozinho quentinho, manteiga derretendo, você comendo aquilo ali com um cafezinho com leite. Oh papai, é bom demais, não é? Olha o quadro que Josué e Calebe pintam na mente. Nós vamos entrar lá, e eu já montei o teatro na minha mente, nós vamos vencê-los. Como quem vence um pão comendo com café da manhã, aleluia. A vitória vai ser fácil e a vitória vai ser gostosa, aleluia. Querido, o que você está desenhando aí no teatro da sua mente? Quais são as imagens que estão na sua mente? Vou falar uma coisa para você, se eu fizesse um teste aqui com você, e eu perguntasse assim, me fale 25 palavras que vêm seguidamente agora na sua mente.
Com essas 25 palavras eu já conseguiria definir um pouco sobre o seu estado emocional hoje. Quais são as palavras que estão aí? Quais são as imagens que estão aí? Querido, nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Criador dos céus e da terra, nós temos Jesus no coração, nós temos a esperança eterna, a gente tem que viver com vibração todos os dias, sabendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. E por último aí, dentro desse quarto ponto, né? O que significa depender radicalmente de Deus? Caminhar sob a sombra do Senhor. Retirou deles o seu amparo. Essa expressão no original hebraico diz aqui, literalmente, a sombra retirou-se deles. Sabe aquele povo lá que eles iriam vencer? Retirou-se deles o amparo, significa que a sombra de Deus que havia sobre a vida daqueles povos foi retirada. O Senhor é conosco, não os temais. A nossa vitória não advém da nossa força, mas da presença de Deus conosco. E Ele conosco, nós seguiremos debaixo da sua refrescante sombra, vitoriosamente, aleluia. Tem uma frase de João Calvino, aquele grande reformador na Europa, no século XVI, ele dizia assim, todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. E o último ponto aqui que eu quero destacar, o que nós devemos fazer para jogar no time dos otimistas cheios de fé? Mantenha-se focado. Vamos ler comigo aí. Vamos lá, quinto ponto. Mantenha-se focado. Versículo 10. Josué e Caleb, todos otimistas, cheios de fé, fervorosos, fazendo contrapeso, naquela brincadeira ali, puxar a corda, os dois tentando puxar a corda. Aí, gente, o que aconteceu? Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deixa eu falar uma coisa com você. Muitas vezes, não tem como fugir das tentativas de pedradas. Se você for alguém otimista, cheio de fé, se prepare para as pedradas. A sua alegria incomodará as pessoas tristes. A sua fé vai revirar o estômago do incrédulo. O seu otimista revelará o pessimismo dos outros. E por isso, eles vão tentar te derrubar, mas siga em frente, focado nas promessas de Deus, que a glória dele vai aparecer. Veja bem, querido, leve isso no seu coração. Não deixe que o fracasso dos outros faça você acreditar que não tem jeito. Não deixe que a derrota dos outros te faça um derrotado. Não deixe que as quedas dos outros faça de você um caído. Levante-se, sua história é outra, você é singular, ninguém tem as impressões digitais que você tem, e com Deus tudo é possível, com Deus sempre há um jeito, Ele é perito em fazer milagres e glorificar o nome dEle na nossa própria vida. O príncipe dos pregadores, no século XIX, na Inglaterra, Spurgeon, ele disse o seguinte: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Eu repito, muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Eu fico me perguntando, quem seria Davi se não fosse o gigante Golias na sua história? Estão levantando com pedras para tentar te parar? Saiba que isso faz parte do programa da vida, mas siga em frente em nome de Jesus. Siga em frente, querido. Mantenha-se focado. Você tem um foco, você tem um objetivo, você quer ampliar os negócios, você quer melhorar sua família, você quer aprofundar seu casamento, você quer vencer no mundo estudantil, seja no que for, mantenha-se focado. Mantenha-se focado, esse é meu alvo, esse é meu propósito, esse é meu caminho, essa é minha meta, é lá que eu vou chegar. Tem gente incomodando-se, agitando-se, revirando-se, beleza, mantenha o seu foco e vá em frente em nome de Jesus. Queridos, eu quero encerrar a mensagem chamando a sua atenção
para o que foi o tema central da discussão entre os 10 espias e os 2 espias, a saber, a terra prometida. Agora, sabe o que é muito interessante a gente notar? É que os 2 grupos, tanto o grupo dos 10, quanto o grupo dos 2, eles foram unânimes em declarar que a terra era boa. Joga aí na tela, por favor, para nós. Olha aí, ó. Olha só, gente. Os 10 espias incrédulos, eles falaram que a terra era boa, manava leite e mel. Os 2 espias fervorosos também disseram que a terra era muitíssimo boa, terra que manava leite e mel. E aí eles estão então nessa discussão, e não era para menos, porque eles não estavam discutindo por qualquer coisa. O que estava em jogo era o futuro de suas vidas. Era o local em que passariam o resto de suas vidas. Havia uma discussão acalorada. Canaã era boa para os 2 grupos. Deixa eu abrir um parêntese. Você está discutindo por boas coisas ou por coisas ruins? A discussão aqui era pela coisa da maior grandeza, que era a terra. Se você estiver discutindo, a primeira coisa que você precisa rever, querido, você está discutindo pelo quê? Se for por coisas medíocres, para de discutir. Se for coisas pequenas, joga isso na lata do lixo. Agora, se é o seu futuro, se é o futuro dos seus filhos, se é o futuro do seu casamento, se é o seu futuro financeiro, se é o seu futuro profissional, se é o seu futuro na área da saúde, então, peraí, vamos conversar sério. Sabe o que eu fico pensando? É que se a terra de Canaã era boa e muitíssimo boa para os 2 grupos, então todos deviam ter lutado por ela, se entregado por ela, sonhado com ela. Eles deviam ter sido unânimes no parecer, não apenas de que ela era boa, mas de que ela merecia a dedicação, o suor, a luta, enfim, qualquer sacrifício para tê-la. Quero dizer algo para você. A semelhança da Canaã física e terrena, Deus nos tem dado o seu céu. O céu é o paraíso de Deus para nós. É o lugar da nossa premiação, é o lugar da nossa recompensa, é a nossa terra prometida que mana leite e mel. O céu é o lugar em que veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face. Logo, vale todo o nosso esforço, toda a nossa renúncia, toda a nossa dedicação, toda a nossa abnegação, toda a nossa entrega por Ele, por esse futuro eterno. E aí o mais impressionante de tudo é que para entrarmos na terra prometida, na terra celestial, basta apenas crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Olha aí o último versículo que eu coloco na tela. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querido, a semelhança da terra prometida que Deus deu para Israel, há um céu eterno, há uma pátria superior, que você pode entrar, apenas crendo em Jesus Cristo. Só se entra no céu por uma porta, e a porta é Jesus. A porta é Jesus. Quem entrar por Ele, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é o meio de adentrarmos a essa terra prometida. E qual é o instrumento, o meio para a gente tomar, se apropriar dessa terra prometida? A fé. A fé. Coloca a sua fé em Jesus. Creia em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem crê e for batizado será salvo. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Você dizer, eu quero fazer parte do time dos campeões. Eu quero fazer parte dos otimistas cheios de fé que vivem para a glória de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você que está na internet, Deus te abençoe. Que você possa crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida.